Good evening. Boa tarde. So I would like us to continue with our study. Então, eu gostaria que a gente continuasse com o nosso estudo. I hope we remember where we started Eu espero que vocês lembrem onde paramos and where we are. e onde nós estamos. Onde começamos e onde estamos. So when we shall finish looking at these quotations, Então, quando nós terminamos de olhar para essas citações, we shall bring together everything vamos juntar tudo to show the importance of where we began. para mostrar a importância de onde nós começamos, onde começamos. So we began by looking at Matthew 24, Então, nós começamos por olhar para Mateus 24, which gave us 3 histories, que nos deu 3 histórias, and we began focusing on the last history, or the third history. e começamos a focar na terceira história, que é a última história. So when we looked at Matthew 24, the latter end of Matthew 24 E quando nós olhamos para a última parte de Mateus 24, has some parables vimos algumas parábolas which are connected to the first parable in the next chapter, which is Matthew 25. que estão conectadas com a primeira parábola do próximo capítulo de Mateus 25. Because Matthew 24 has a structure, Porque Mateus 24 tem uma estrutura and we can identify what the parables in the latter end are addressing, e nós podemos identificar o que as parábolas nessa última parte estão falando. they help us to understand how we can apply the parable of Matthew 25, verse 1 to 13. Nos ajudam a ver como nós conseguimos fazer a aplicação de Mateus 25 do 1 ao 13. Then we try to look at the Millerite understanding of the parable of Matthew 25. Depois tentamos olhar para o entendimento millerita na parábola de Mateus 25. The primary book was Damstige's book. O primeiro livro foi o livro de Darmstadt. Then now we are in Ellen White, Agora nós estamos em Ellen White, specifically the book called Writings, especificamente o livro Primeiros Escritos. and we are trying to read her commentary E estamos tentando ler o comentário dela on the experience of the Millerites na experiência dos milleritas and how we can represent that pictorially. e como podemos representar isso desenhando. So we have read quite a number of quotations. Então nós lemos várias citações. So we began with All Writings 233.1, Começamos com Primeiros Escritos 233.1. I think point 2 also. Creio que também ponto 2. Then we read All Writings 240.1 and 2, Depois lemos Primeiros Escritos 240.1 e ponto 2. and then this was All Writings 245.2. E isso aqui era Primeiros Escritos 245.2. Now if you notice our quotations, Mas se vocês virem as nossas citações, this quotation here is from the chapter, the first angel, se vocês olharem para essa citação, isso é da citação do primeiro, é a citação do primeiro anjo. This one is from the Advent Movement Illustrated, Essa era do Movimento Adventista Ilustrado. and this one is from another illustration. E esse era do livro Outra Ilustração. We show that those chapters are connected through repeat and enlarge, Nós mostramos que esses capítulos são conectados por uma repetição e ampliação. and by lining them up, you can be able to understand what she's talking about. E alinhando isso, nós podemos entender o que ela estava falando. For example, in this quotation, she spoke about companies, Por exemplo, nessa citação ela falou de grupos. and we know the principle that we are supposed to allow the Bible to define itself. E nós sabemos o princípio que devemos permitir que a Bíblia se explique por si mesma. I believe that principle should be applied when we come to the spirit of prophecy. E eu creio que esse princípio também deve ser aplicado quando nós falamos do espírito de profecia. So if we were to be asked what companies represent, Então, se nos for perguntado que grupos são esses, you can try to find the answer in the quotation itself. nós podemos tentar procurar a resposta na citação. If you don't, Mas se não acharem aí a resposta, you can line them up because they repeat and enlarges, vocês podem alinhá-las porque elas são uma repetição e ampliação. and from there you can understand what the companies are. E a partir daí vocês conseguem entender quem são esses grupos. But when we read All Writings 233.1 and 2, Mas quando lemos Primeiros Escritos 233.1 e ponto 2, this is the structure we developed. essa foi a estrutura que nós desenvolvemos. There is Miller preaching, Temos Miller pregando, thousands are led to accept his message, milhares que foram levados a aceitar a sua mensagem they join him in proclaiming the message. e se juntam a Miller para proclamar a mensagem. Then we come to this quotation, we Depois, have
we have one angel. Depois vamos para essa citação e nós temos um anjo. At this point, we have one angel plus people Nesse ponto nós temos um anjo e pessoas who join him to do the same work that he's doing. que se juntam para fazer o mesmo trabalho que esse anjo. We have this other quotation here, Temos também essa outra citação which talks about one angel. que fala de um anjo. So as we shall go forward, Então, ao avançarmos, we shall show that we are going to develop a structure similar to the ones we have. vamos desenvolver uma estrutura semelhante às que nós já temos. Then we spoke about certain symbols Depois nós falamos de alguns símbolos from this quotation here, paragraph 2, dessa citação, parágrafo 2. where in these companies here, E nesses grupos aqui, before the time of the end, antes do tempo do fim, there were only a few in those companies with the light. nós apenas tínhamos alguns ou poucas pessoas com luz nesse grupo. Majority of the people were in darkness. E a maioria das pessoas estavam em trevas. But when you come to the paragraph 2, Mas quando nós vamos para o parágrafo 2, light is allowed to shine on everyone in those companies. luz é permitida brilhar sobre todas as pessoas nesse grupo. Then some will accept the light and rejoice, Então, alguns vão aceitar essa luz e vão se regozijar, others will reject. e outros vão rejeitar essa luz. So then we saw that as this light was shed and some were accepting it, Então, nós vimos que quando essa luz está sendo proclamada e alguns estão aceitando, she observed some men going around these companies ela vê alguns homens indo ao redor desses grupos and tightening the cords which were weakening. e tentando apertar as cordas que estavam enfraquecendo. She asked who the men were. Ela perguntou quem eram esses homens She was told they were ministers or leading men in those companies. e foi-lhe dito que eram ministros ou homens na liderança desses grupos. Besides, when those people began to accept the light, E quando essas pessoas começaram a aceitar a luz, some in the company began thrusting them with side and shoulder. alguns começaram a confiar neles lado a lado e com o ombro. So we said, if you compare this to this, Então nós dissemos, se compararmos essas duas coisas, here she says they're opposing the message being given by the Millerites. aqui ela diz que eles estavam se opondo à mensagem dada pelos mileritas. But here she says they are thrusting them with side and shoulder. Mas aqui ela diz que eles estão confiando lado a lado e ombro com ombro. So you can see this symbol of thrusting with side and shoulder represents opposition. Então nós vemos que esse símbolo representa oposição. Then she spoke of men who were standing in the way of the work of God. Então ela também fala de homens que estão à frente, se colocando à frente do trabalho de Deus. Men who were standing in the way of the work of God. Homens que estão atrapalhando o trabalho de Deus. By repeat and enlarge, E se nós formos repetir e ampliar, she says they were standing between the truth ela diz que eles estavam entre a verdade and those who were giving the message. e aqueles que estavam dando a mensagem. So if you compare these two scenarios, Então, se nós compararmos esses dois cenários, you can understand what it means to stand in the way of the work of God. nós vamos conseguir ver o que é estar entre o trabalho de Deus. The work of God will be the truth, O trabalho de Deus seria a verdade and this other side will be the people. e o outro lado seria as pessoas. And we were told these men are these men, E nos é dito que esses homens são aqueles homens, which are the leaders of the churches. que são os líderes das igrejas. While God's people are giving people the truth, Enquanto o povo de Deus está dando a verdade às pessoas, they are saying peace, peace. eles estão dizendo paz, paz. So we showed here that we have the Millerites who are giving the truth, Nós mostramos aqui que temos os mileritas dando a verdade and the leaders who are opposing the leaders who are giving error to the people. e os líderes que estão dando erro para as pessoas. And they were using Matthew 24 verse 36 E eles estão usando Mateus 24, verso 36, to attack the work of the Millerites, para atacar o trabalho dos mileritas. which we said in current terms is they were using a thus said the Lord to attack the work of God. Que hoje em dia nós dizemos que eles estão usando um assim diz o Senhor para atacar o trabalho de Deus. So I want us to read paragraph 2. Então vamos ler Primeiros Escritos 245.2. I'll writings 245 paragraph 2. Primeiros Escritos 245.2.
paragraph, right? 245.2. So someone can read, please. Alguém pode ler, por favor? Outra ilustração. Foi-me mostrado o interesse que todo o céu havia tomado na obra em processamento na terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da terra de que se preparassem para o seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus, o céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a terra com a sua glória e advertir o homem com respeito à iminente ira de Deus. Multidões receberam a luz. Alguns desses pareciam estar muito solenizados, enquanto outros se mostravam jubilosos e arrebatados. Todos os que haviam recebido a luz voltavam as faces para o céu e glorificavam a Deus. Embora a luz fosse derramada sobre todos, alguns meramente vinham sob sua influência, mas não a recebiam de coração. Muitos se encheram de grande ira. Ministros e povo uniram-se com a ralé e obstinadamente resistiram à luz derramada pelo poderoso anjo. Mas todos os que a receberam afastaram-se do mundo e se uniram intimamente uns com os outros. So that is 245, paragraph 2. Então, é 245, parágrafo 2, primeiros escritos. Are you following, Joachim? Joaquim, você está seguindo? So give us a summary of what it's saying. Então, nos dá um resumo daquilo que foi lido. Ela faz uma repetição do capítulo anterior She does a repetition of the previous paragraph. e Previous chapter. fala de como ela vê sair anjo que sai do céu And she sees how she sees an angel coming from from heaven. e fala também qual é a coisa que tem que fazer o anjo, She speaks about what this angel needs to do, que era alumbrar a terra e também falar para o homem da ira vindoura. which was to lighten the earth and tell men about the coming judgment. Também fala de como foi a aceitação do mensagem, It also speaks about how they accepted the message. que algumas pessoas aceitaram e outras rejeitaram. Some accepted and some rejected. So you said she's repeating and enlarging on the previous paragraph. Então você está dizendo que ela está repetindo e ampliando o parágrafo anterior. Which paragraph? Qual Não. parágrafo? Eu acho que está fazendo uma repetição do capítulo anterior. He thinks the previous chapter, not paragraph. Okay. So can you point to the paragraph she's repeating and enlarging on? Então você consegue apontar qual é o parágrafo que ela repete e amplia? Ela está falando bem claro, eu acho, do primeiro anjo. I think she's speaking clearly about the first angel. E também no capítulo anterior, ela fala do que é isso que tem que fazer o anjo. And the previous chapters she speaks about what the angel needs to do. So I think during your own time, Eu creio então que no vosso próprio tempo, you can go and make a comparison vocês podem fazer uma comparação between All Writings 245 entre primeiros escritos 245.2 to All Writings 240.2. e primeiros escritos 240.2. I think it's a repeat and enlarge of that. Eu creio que essa seja a repetição e ampliação. But that one is from the chapter, The Advent Movement Illustrated. E isso é do capítulo do Movimento Adventista Ilustrado. Eu acho que o parágrafo 1 também, a página 240.1, I think the first paragraph from 240.1 também fala de como ela vê o anjo sair do céu. it also speaks about how she sees the angel coming from heaven or leaving heaven. So it will be point 1 and 2. Então seria ponto 1 e ponto 2. Yes. And then you can take this further to the chapter, The First Angel, E depois você pode levar isso mais além para o capítulo do primeiro anjo, which may be page 233.1. que seria 233.1.
But in this paragraph, she also talks about this angel Mas nesse parágrafo ela também fala desse anjo and how people react to the light of this angel. e como as pessoas reagem à luz desse anjo. Some accept Algumas aceitam and some reject. e outras rejeitam. And we are told those who accept, E nos é dito que aqueles que aceitam, she says here that the light was shed upon all. ela diz aqui que a luz foi derramada sobre todos. So who is the all? Quem são esses todos? Who is the all? Quem são os todos? Can you repeat? So in 245.2, Então, em 245.2, I think the third is it? onde diz, embora a luz fosse derramada sobre The third todos, last sentence, a terceira e última frase. she says, though it was shed upon all. Ela diz, embora a luz fosse derramada sobre todos, And I think the it is the light of this angel. e eu creio que esse A era a luz do primeiro anjo. So who is the all? Então, quem são esses todos? Cecilia? Irmã Cecília. Microfone? Los que la rechazan, las personas que rechazaban la luz y sobre los que aceptaban la luz. It's about the people that accept the light and some which reject the light. Sobre todo, fue derramada. That same light was poured upon all So of them. the people in this paragraph, those who accept and reject, Então, as pessoas nesse parágrafo, as que aceitam e rejeitam, before they are brought to this point of making a decision, antes de chegarem a esse ponto de tomar a decisão, they were all together. eles estavam todos juntos. Okay? So these people are together, Então, essas pessoas que estavam juntas, light is going to be shed upon them. luz é derramada sobre elas. But only some will accept Mas apenas algumas aceitam and many of them will reject. e muitas rejeitam. So before this light comes, Então, antes de vir essa luz, these people are together. essas pessoas estão If juntas. you compare that, it looks like this. Se nós compararmos isso, se parece assim. They are together in this company, Eles estão juntos nesses and grupos only a few have light. e apenas alguns têm luz. But you come to this point Mas nós chegamos a esse ponto where the light of this angel is going to shine upon them all, onde a luz desse anjo é derramada sobre todos. and they will be required to make a decision. E eles são requeridos a tomar uma decisão. Some accept, Alguns aceitam some reject. e outros rejeitam. But we say these companies here Mas nós dizemos que esses grupos aqui, represent, I think, the companies represent the different denominations of the churches of Protestant America. esses grupos representam aqueles que são os protestantes das igrejas nominais da América. So we know that in this history here, Nós sabemos que nessa história de 1798 a 1840, light is being shed. luz é derramada. But when can you truly begin to say that this light begins to go to all the churches? Mas quando é que nós podemos dizer que essa luz realmente vai para todas as igrejas? When does the light, Sister Rosie? Irmã Rose, When does the light begin to go to all the churches? quando é que a luz é derramada em todas as igrejas? Eu li ontem que essa luz é derramada sobre todos. I read yesterday that this light is poured upon everyone, Mas shines upon everyone. So that's what you told us. Então, isso foi o que você nos disse. So the light has come is the light of the first angel, A luz que veio é a luz do primeiro anjo. and it's going to shine in everyone in these companies. E vai brilhar sobre todos nesses grupos. The companies are the different denominations, São as diferentes denominações, the Protestant churches of America. as igrejas protestantes na América. Okay, so when does Miller begin to preach? I know the angel is there, but that angel is, if you line it up, you can see it is Miller. When does he begin preaching?
Então, se você alinhar esse anjo, você vê que é Miley. Quando é que ele começa a pregar? Do you know when he begins preaching? Você sabe quando ele começa a pregar? Eu sei, mas não me lembro agora. I know, but I can't remember. 18? 1840? 1840? Before 40? Just somewhere Antes de here? 40, It is 30s. nos 30. 1838? 1838. Okay, 1833. 33. But virtually from 1833 to 1840 is just an individual. Mas de 1833 a 1840 é apenas uma pessoa. He's preaching because I think Himes joined him in 1840. Porque eu creio que Himes se junta a Mila em 1840. Leach is accepting his message, but he has not openly come out to begin supporting him. Leach aceita a sua mensagem, mas ainda não mostra isso de forma pública. I think in 1839. Eu creio que em 1839. But when you come here, Mas quando você está nesse when ponto, Leach's prediction is fulfilled, quando se cumpre a predição de Leach, now the message goes everywhere. a mensagem é espalhada. Because many people join and begin teaching the message. Porque muitas pessoas se juntam e começam a pregar essa mensagem. So I can say, while we can see this light shining on these companies through this history, Então eu posso dizer que quando nós vemos essa luz sendo derramada nessa história, it is here you can begin to say that it goes to all these churches. é aqui que a gente pode dizer que vai para todas as igrejas. So that paragraph, if you compare it with the above, you can see that it Então, also contains 1840. Se nós compararmos esse parágrafo com o anterior ou de cima, nós vemos que também tem 1840. So this angel here, he will still be here. Então esse anjo aqui ainda estaria aqui. And the reason as to why this light goes to all these churches E a razão pela qual essa luz vai para todas essas igrejas is because people join and begin to work with this angel. é porque as pessoas se juntam e começam a trabalhar com esse anjo. Do you see that? So if this angel is a person, Se esse anjo é uma pessoa, a prediction will be fulfilled here, então a predição vai ser cumprida aqui. and many people will gather around that person E muitas pessoas vão estar em volta dessa pessoa and begin proclaiming that message, taking it to their various churches. e vão começar a proclamar essa mensagem e levá-la para suas igrejas. Do we see that? Vemos isso? Then we are told these people accept. Depois é nos dito que essas So pessoas que first of all, aceitam... it says when this light is given, two groups are developed. O primeiro, ela diz que quando essa luz é dada, dois grupos são desenvolvidos. Those who accept Aqueles que aceitam and those who reject. e aqueles que rejeitam. So if you go to 240.2, Então, se formos para 240.2, you can see the same scenario. nós vemos o mesmo cenário. A light is going to rest upon these companies, A luz vai ser derramada sobre esses grupos, and as this light rests upon these companies, e à medida que essa luz diminui nesses grupos, there are those who reject, there are those who accept. existem aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. So you can see the parallels. Então, nós vemos os paralelos. So you can go during your free time, try to draw the parallels between this quotation and that quotation. Então, no vosso tempo livre, vocês podem ver os paralelos entre essas duas citações. You can also further compare it with 233.1 and 2, Também poderiam compará-lo com 233.1 e ponto 2, which is the chapter of the first angel. que é o capítulo do primeiro anjo. Then it says, all those who receive the light, Depois diz que todos aqueles que recebem a luz, they withdraw from the world and they are closely united. e eles vão estar unidos, If you go to 240, it spoke about people who separate Se nós formos para 240, vai falar de pessoas que se separam, and unite and come together. mas que se unem e se juntam. So you can go and identify the similarities. Então, nós poderíamos identificar essas semelhanças. So let's read 246.1. Então, vamos ler 246.1. I'll writings 246.1. Satanás e seus anjos estavam ativamente ocupados em procurar desviar da luz as mentes, de quantos fosse possível. O grupo que a rejeitou foi deixado em trevas. Viu o anjo de Deus observando com o mais profundo interesse o seu povo professo, a fim de registrar o caráter que desenvolviam ao ser-lhes apresentada a mensagem de origem celestial. E ao desviarem-se da mensagem celestial com escárnio, zombaria e ódio,
Muitos que professavam amor a Jesus, um anjo com um pergaminho na mão fazia o vergonhoso registro. Todo o céu se encheu de indignação, porque Jesus fosse assim menosprezado por seus professos seguidores. So this paragraph here is dealing with the company who reject. Então, esse parágrafo aqui fala daqueles que rejeitam. So it says those who reject are left in total darkness. Diz que aqueles que rejeitam são deixados em trevas. You can read that in the second sentence. Vocês leem isso na segunda frase. And then it talks about how the angels get. So it also talks how these people turn against the message with scorn, derision, hatred, and hatred. E aqui também fala de como essas pessoas se desviam da mensagem com escárnio, zombaria e ódio. So this paragraph here, you can find a portion of it again in 240.2. Então, esse parágrafo aqui a gente poderia achar em 240.2 and in 233.2, I think. e eu creio que em 233.2. In 240.2, it will be the thrusting with side and shoulder. Em 240 seria esse confiar lado a lado e ombro com ombro. In this paragraph, he's standing against the message with derision, scorn, and all those things. Mas nesse parágrafo eles estão... Trusting? Empurrar? Ok. Empurrar. Ok, obrigado. So in this paragraph, he's standing against the message in derision, scorn, and hatred. Então, nesse parágrafo fala de escárnio, zombaria e ódio. In 233.2, 233.2, I think is this where she says that. Let me try to see. That the preaching of definite time calls forth great opposition from all classes, from minister in the pulpit down to the most reckless, heaven-daring sinner. diz que pregar sobre o tempo traz a oposição daqueles que são líderes no púlpito e também das hostes celestiais. So if you compare them, you can see that it's the same point being brought to view. E se nós compararmos, nós vemos que é o mesmo ponto sendo trazido. So I think from these paragraphs, Então, eu creio que desses parágrafos, if you read just one by one carefully, se nós lemos um por um de forma cuidadosa, you can notice a given structure. nós vamos ver uma estrutura que nos é dada. And if you compare them, you can see that structure confirmed. E se nós compararmos, vamos ver essa estrutura sendo confirmada. So you can see that we have taken these two paragraphs, Então, nós vemos que nós pegamos esses dois parágrafos, and I think this was 246.1. So we have those two paragraphs. Então, nós temos esses dois parágrafos. And you can notice a similar structure. E conseguimos ver uma estrutura similar. We have Miller Temos Miller plus thousands. e os milhares. He's giving the message of the first angel. E ele dá a mensagem do primeiro anjo. So Miller will still be giving the first angel. E aqui Miller ainda vai dar essa mensagem do primeiro And anjo. these thousands are coming in to help in giving the message of the first angel. E esses milhares se juntam para ajudar a proclamar a mensagem do primeiro anjo. Then we have these two paragraphs, Depois nós temos esses dois parágrafos which says we have one angel, que dizem que nós temos um anjo which then show that we have an angel being joined by people uniting with people. e que depois mostra que nós temos esse anjo e as pessoas se unindo a esse anjo. And then we can get the same structure down here. E depois nós conseguimos colocar a mesma estrutura aqui embaixo. One angel plus people. Um anjo e depois um anjo e as pessoas. So if we compare them all, Então, se nós formos comparar you todos, realize that this angel here nós nos damos conta que esse anjo is which person? é que pessoa? Who is this angel? Quem é esse anjo? So who is the angel in 240.1 and 2 and 245.2 and 246.1? Quem é o anjo em 240.1, 245.2, 246.1? Sister Rose? Irmã Rose. Lá em cima. Up there? Guilherme Miller. Mila. So it is Miller.
Então é Guilherme Miller. Then when you come to this point here, Quando nós chegamos a esse ponto aqui, so you have Miller, nós temos Miller, this will be Miller, aqui seria Miller this will be Miller, e aqui seria Miller. and now many people are joining E him. agora muitas pessoas se juntam. So we can see that angel is an individual. Então nós vemos que esse anjo é um indivíduo. So before I introduce another point, Então antes de eu introduzir um outro ponto, I want us to remember eu quero que a gente lembre that when we looked at Revelation 14 verse 6 and 7 que quando olhamos para Apocalipse 14, 6 e 7 and Revelation 10 verse 1 to 3, e Apocalipse 10, do 1 ao 3, we had this structure. nós tínhamos essa estrutura. So we had 1798, Tínhamos 1798, 1840. 1840. So here we have one angel, Aqui nós temos um anjo, who is the first angel. que é o primeiro anjo. Here we have that same angel, Aqui nós temos esse mesmo anjo, but now is being joined by another angel. mas agora está se unindo um outro anjo. So I want us to remember this structure Então eu quero que a gente lembre essa estrutura. and how we can incorporate it to these models we are getting from the spirit of prophecy. E como podemos incorporar nesse modelo que estamos tirando do espírito de profecia. So if we bring this concept here before we begin reading more quotations, Então, se nós trouxermos esse conceito antes de continuarmos a ler essas citações, is that at this waymark here, é que nesse marco aqui, so you'll have this one angel nós temos esse anjo aqui plus the people. e as pessoas, But I want us to bring this model of Revelation 14, mas eu quero que a gente traga esse modelo de Apocalipse 14, verse 6 and 7, versos 6 e 7, and put them below these lines. e que a gente possa colocar abaixo dessas linhas. So this is Revelation 14, Então, isso é Apocalipse 14, verse 6 and 7, versos 6 e 7. and this will be Revelation 10, 10. verse 1 to 3. E isso seria Apocalipse 10, do verso 1 ao 3. So when we bring these models together, Então, quando eu junto esses dois modelos, what I want to show is that this model adds something that we don't see here. o que eu quero mostrar é que esse modelo adiciona algo que nós não vemos em cima. That yes, we have this angel, which will come here, one angel plus the people. Que no primeiro nós temos um anjo, que depois é um anjo e as pessoas. But I want to see that we have this other angel. Mas eu quero que a gente veja que nós também temos um outro anjo. So if you came here, Então, se nós fôssemos para aqui, you'll add this another angel. nós iríamos adicionar esse outro anjo, Which will be Revelation que seria Apocalipse 10, 10 do verse 1 1 ao to 3. And this will be Revelation 14 verse 6 to 7. E embaixo seria Apocalipse 14, 6 e 7. So because I don't have space, E porque eu não tenho espaço, you can take this angel, also put him here, vocês poderiam pegar nesse anjo e colocá-lo em cima and you can also put him here. e colocá-lo mais acima. So in this one-way mark, Então, nesse marco, I'm suggesting that you can see those three things. eu sugiro que nós conseguimos ver essas três coisas. There is one angel at the beginning. Nós temos um anjo no início, When you come to this point, e quando chegamos a esse ponto, there is one angel nós temos um anjo plus the people. e as But pessoas, from this model, mas desse we modelo, get there is another angel. nós vemos que temos ainda um outro anjo. So Leon, Então, irmão Leon, who is the another angel? quem é o outro anjo? The angel of Revelation 10. O anjo de Apocalipse 10? Okay?
Who is this angel? Quem é esse anjo? The first angel. Primeiro anjo. But in real life, who is it? Mas na vida real, quem é? Oh, sorry, Miller. Miller. So this is Miller. Então aqui temos just Miller. compare. Então poderíamos So if this comparar. angel is a human being, Se esse anjo é um ser humano, by comparison, por comparação, what will this angel be? o que seria esse anjo? Josiah Litch. So this will be Lich. Josias Litch. So I'm suggesting this angel here Então eu sugiro que esse anjo aqui is Josiah Lich. seria Josias Litch. Okay? So you can see here in 1840, Então conseguimos ver aqui em 1840, you have Lich, temos Litch, you have Miller, temos Miller and you have the people joining them to do our work. e temos as pessoas se unindo para fazer um trabalho. So I'm saying the angel of Revelation 10 verse 1 to 3 Então eu digo que o anjo de Apocalipse 10, do 1 ao is 3, Josiah Lich, é Josias Litch, who will qualify to be the second messenger in this particular dispensation. que vai se qualificar para ser o segundo mensageiro naquela dispensação. Any question? Alguma pergunta? Question, comment? Pergunta, comentário? Have a question? El segundo ángel de alguna manera tiene algo que ver con un asunto de tiempo definido, So the second angel, in a certain way, has something to do with the time setting, porque Josías Lich predijo tiempo en su época. because Josiah Litch predicted time in his dispensation. Y nosotros entendemos que Parminder es el segundo mensajero And we understand that Elder Parminder is the second messenger, y él estableció también tiempo en su época. and he's also the same in his time. So I want to comment on how we'll finally see how we bring this to our history. Então eu vou comentar de como nós trazemos isso para a nossa história, But when you speak of the second angel, mas quando a gente fala do segundo anjo, I hope you're not talking about Revelation 14 verse 8. eu espero que você não esteja se referindo a Apocalipse 14, verso 8. Because I'm saying within this context, this is the second messenger. Porque nesse contexto isso seria o segundo mensageiro, But I want us to be careful. What we mean by that is the angel of Revelation 10 verse 1 to 3. mas eu quero que a gente tenha cuidado porque a gente se refere a isso sendo o Apocalipse 10, do 1 ao 3. So that angel we see, his message is attached to time. Então nós vemos que esse anjo tem adicionado à sua mensagem o elemento de tempo. I said if you do another parable, E se nós fizermos uma outra parábola, you can prove that this angel nós podemos provar que esse And this anjo one? e esse are equal. são iguais. So then we identify that the similarity between this angel and this one Então identificamos as semelhanças entre esses dois anjos is that they both speak with a loud voice. e é que ambos falam com grande voz. We see that? Você vê So this isso? speaks with a loud voice, he speaks with a loud voice. Então ambos falam com grande voz. So we'll see what that means. Então vamos ver o que isso quer dizer. So I want to read another quotation. Então eu quero ler uma outra citação. 5. And this will be now All Writings 232.2. E seria de Primeiros Escritos 232.2. Então é Primeiros Escritos 232.2. Vi que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Era seu desígnio suscitar o povo e trazê-los a uma condição em que seriam provados, na qual decidiriam um pró ou contra a verdade. Ministros se convenceram da exatidão da atitude assumida quanto aos períodos proféticos, e alguns renunciaram seu orgulho e deixaram seus salários e igrejas para sair de um lugar para outro a fim de apregoar a mensagem. Mas como a mensagem celestial não pôde encontrar lugar no coração, senão de poucos dos ministros professos de Cristo, a obra foi colocada sobre muitos que não eram pregadores. Alguns deixaram seus campos para fazer soar a mensagem, enquanto outros eram chamados de suas oficinas e mercadorias. E mesmo alguns profissionais foram compelidos a deixar suas profissões a fim de se empenharem na obra impopular de proclamar a mensagem do primeiro anjo. So I want to take these sentences, we discussed them. Então eu quero pegar nessas frases ao discuti-las. The first sentence says
that God was in the proclamation of the time in 1843. E a primeira frase diz que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. So we know that we are past that. Sabemos que já passamos isso. We are past 42, which Brother Cesar last time gave us. E passamos já 42, que o irmão César já tinha Now we mencionado. are here in the year 1843. E agora estamos aqui no ano 1843. And I don't want to discuss the details of how 1843 ends here. E eu não quero falar dos detalhes de como 1843 termina naquela história. So if you can mark April 18th, Então, se nós marcarmos 18 de abril de 1844, and whatever this point where you mark, this will be the year 1843. e seja qual for esse primeiro marco, isso seria o ano 1843. This is the end of the year 1843. E isso seria o final do ano 1843. Because you are dealing with Jewish time. Porque nós estamos falando do tempo judaico. So she says, what was being proclaimed here? Então ela diz o que ela diz que estava sendo proclamado naquele marco. Brother Carlos, Irmão Carlos. what was being proclaimed in this history? O que estava sendo proclamado nessa história? Voy a repetir, ¿no? So do you have the quotation? Você está lendo a citação? So it's the first sentence. É a primeira frase de Primeiros Escritos 232.2. Então, o que eles estavam proclamando nessa história? Em 1843. La venida de Cristo. La venida de Cristo. The Coming of Christ. From the first sentence, Na primeira frase. does it talk about the coming of Christ? Fala da vinda de Cristo? Only the first sentence. Apenas a primeira frase. All writings 232.2. 232.2. 232.2. Portugués. Están proclamando tiempo. dice. Time. So there is a message being given, Então, existe uma mensagem sendo dada. and it's a message of what? E é uma mensagem de quê? A message of time. Time. So there is a message of time being given in this history. Então, nós temos uma mensagem de tempo sendo dada nessa And we história. are told that God is in that message. E é nos dito que Deus estava na proclamação dessa mensagem. So what tool are they using to proclaim that message? Então, que ferramenta eles estão usando para proclamar essa mensagem? Brother Raphael, Irmão Rafael, what is the tool that the Millerites are using to give that message? que ferramenta os mileritas estavam usando para proclamar essa mensagem? You can't find there. Não dá para ver nessa citação. I'm testing your understanding of Millerite history. Eu estou testando o seu conhecimento da história milerita. Diagrama? The charts? Charts. Não. o The diagrama. one, the first Okay, the chart. chart. The Yeah. 1843 chart. O diagrama de 1843. So the tool here to give that message Então, a ferramenta aqui para dar essa mensagem is the 1843 chart. é o diagrama de 1843. So if you line these two things up, Então, se alinharmos essas duas coisas, I hope you can see that at one level, eu espero que vocês consigam ver que, num nível, this chart esse diagrama becomes a symbol of what? se torna um símbolo de quê? A symbol of time. Tempo. So the 1843 chart, Então, o diagrama de 1843, as a prophetic symbol, como um símbolo profético, it can represent time. pode representar tempo. Then it says, Depois the diz, second paragraph. no segundo parágrafo, So, Leon, what is the second paragraph saying? irmão Leon, o que diz o segundo parágrafo? The second sentence, sorry. Ou a segunda frase? It was designed to arouse the people. Que era designado a suscitar o povo. So the message was designed to arouse the people. Então, a mensagem é designada para suscitar o povo. So what is another word, a synonym to the word arouse? Então, qual seria um sinônimo da palavra suscitar? Wake up the people. Wake the people. Acordar ou despertar So o what was their povo. condition? Então, qual era a sua condição? Laodicea. They were?
Laodicean. They were asleep, Laodicea. Eles estavam dormindo, eram Laodiceia. So we go back to Early Writings 232.2. Então vamos voltar para Primeiros Escritos 232.2 And we are reading the second sentence. e vamos ler a segunda frase. So, Brother Leon, Irmão Leon, tell us what the second sentence is saying. nos diga o que diz a segunda frase. So please, I want us to follow as he reads, Então eu quero que vocês sigam a leitura à medida que ele for lendo, so that when I ask a question, I don't have to repeat. para que quando eu faça a pergunta eu não tenha que repetir. 232.2. 232.2, a segunda frase. So the message of time was designed to awaken the people, Então, a mensagem de tempo era para suscitar o povo and it was to bring them to a testing point. e era para trazê-los a um período de teste. So it was to awaken the people Então, era para acordar as pessoas, and suscitá-las bring them to a testing point. e trazê-las a um ponto de prova. What is the testing point? Qual é esse ponto de prova ou de teste? What was the testing point? In history. Na história, You know that qual... we are reading this quotation, then we attach them to dates in Millerite history. Você sabe que nós estamos lendo essas citações e colocando isso na história milerita e anexando a datas. So when I'm asking what or when was the testing point, Então, quando eu pergunto quando ou qual foi o teste, I'm expecting you to attach to a historical date in Millerite history. e eu quero que você coloque isso numa data histórica na história milerita. Would it be the 18th of April? 18 de abril. So we'll say here, Então, eu diria from the aqui, structure we have. na estrutura que nós temos. So this here Então, isso aqui is the testing point. é o ponto do teste. So the proclamation of time here Então, a proclamação de tempo aqui was designed to bring God's people to a testing point. foi desenhado para trazer o povo de Deus a um ponto de teste. So I'm saying from the structure of that quotation, the testing point Leon is saying Então, eu digo que da estrutura dessa citação, o que o irmão Leon está dizendo is April 19th. é 19 de abril. Anyone with a different opinion Alguém com uma opinião diferente? or a suggestion? Ou alguma sugestão? So I think April 19th is the testing point. Então, eu creio que 19 de abril seja o ponto de teste. So Sister Jessica, Então, irmã Jéssica, when they have come to that testing point, quando eles chegam a esse ponto de teste, what are they required to do? o que eles devem fazer? O que é esperado que eles façam? Era Primeiros Escritos 232.2? Na segunda frase. Eu não peguei a linha de pensamento com relação ao ponto de 18 de abril. I didn't get your point when you were speaking about the 18th of April. 18th. I think you put 18 maybe by mistake on the other side. This one. No, Esse- I was não. talking about the year 1843. Eu estava falando da história de 1843. And I was saying if you consider the year 1843 in Millerite history, E se você considerar essa data na história milerita, the very last day of the last month of the year 1843 is April 18th. o último dia de 1843 seria 18 de abril. Because April 19th is the first day of the first month Porque 19 de abril é o primeiro dia do primeiro mês. of a new year, which is the year 1844. De um novo ano que era 1844. So because we are dealing with a Jewish calendar, Porque nós estamos lidando com o calendário judaico, I was trying to give a picture that whatever this point is, eu estava tentando dar uma imagem de que o que quer que seja esse ponto, the year 1843 will end here. o ano 1843 ia terminar aqui. And then Brother Carlos told us Depois o irmão Carlos disse that in this history they are proclaiming a message of time. que nessa história eles estão proclamando uma mensagem de tempo. And God is in that message. E Deus está nessa mensagem. Then the question to Raphael was, Então a pergunta ao irmão Rafael foi: what tool were they using to proclaim that message? que ferramenta eles estavam usando para proclamar essa mensagem? He said the 1843 chart. Nós
dissemos que foi o diagrama de 1843. We said, therefore, this chart becomes a symbol of time. E dissemos que esse diagrama então se torna um símbolo de tempo. So you can use the 1843 chart as a prophetic emblem of time. Então você pode usar esse diagrama como um símbolo de um tempo profético. But now, we are not here. Agora nós já não estamos mais We're in our aqui. lines. Nós agora estamos nas nossas linhas. So we read this quotation. Então nós lemos essa citação. The first sentence is what we explained there. E a primeira frase foi o que ela acabou de explicar. The second sentence, A segunda frase, we are explaining it in our structures. nós estamos explicando ela nas nossas estruturas. Leon said, O Leon disse with this message of time, que com essa mensagem de tempo, God wanted to use it to arouse his people in this history. Deus queria suscitar o seu povo a proclamar a mensagem naquela história. Not only arouse them, but bring them to a testing point. Não só suscitá-los, mas trazê-los a um ponto de teste. So where are you going to place that test? Então, onde você vai colocar esse teste? Leon told us it's April 19th. O Leon disse que é em 19 de abril. And I think I agree with that. E eu creio que eu concordo com isso. So when they are brought to that testing point, Então, quando eles são levados a esse ponto de teste, what are they required to do? o que eles são requeridos a fazer? So I need you to use the remaining portion of the sentence. E eu preciso que você leia a parte restante da citação, da segunda frase. Ou dar a resposta, e ela está nessa frase. Accept the message. Accept? Aceitar. Is that what it says? É isso que diz na segunda parte? Se eles iriam pró ou contra a verdade. Eles teriam que decidir. They would have to decide if they're going against or for the message. Good. So they'll be Certo. brought to this point, Então, eles são levados até esse ponto and they'll be required. e eles são requeridos. So I'll say this test Então, eu diria que esse teste, is that you are brought to a point of decision. nós somos levados a um ponto de decisão. So you need to decide for or against the truth. Então, nós precisamos decidir em pró ou contra a mensagem, ou So a what verdade. truth are they required to decide for or against? Então, qual é essa verdade que eles devem decidir, pró ou contra? Mr. Gale, Irmã Gayle, what truth at this point here? qual é a verdade aqui nesse ponto? So we have God's people here. Então, nós temos o povo de Deus aqui. So what truth Qual é a verdade? from this paragraph? What is the truth Nesse parágrafo, qual é a verdade that they are required to decide for or against? que eles são requeridos a decidirem pró ou contra? Accept the chart. Aceitar esse diagrama? Chart. So here Então, aqui, they are going to be tested whether they are going to accept or reject the chart. e eles vão aceitar ou rejeitar o diagrama? Okay. Sim. But the chart Mas o diagrama was representing which message? representava que mensagem? So if you're saying to accept or reject the chart, Então, se você diz aceitar ou rejeitar o diagrama, but when you look at the chart, mas quando você olha o diagrama, which message is it? é uma mensagem de quê? The second advent. Segundo advento? So it's the message of the second advent, yes? É a mensagem do segundo advento, sim. But I want you to say which message is it in terms of Revelation 14, verse 6 through 11. Mas em termos de Apocalipse 14, 6 e 7, qual é a mensagem? The second angel's message. A mensagem do segundo anjo? Second? The first angel. Primeiro anjo. So this chart here Então, esse diagrama aqui is the first angel's message. é a mensagem do primeiro anjo. So if they are brought to this point Então, se eles são levados para esse ponto and they are required to make a decision, e eles são requeridos a tomar uma decisão, which means they're being tested, significa que eles estão sendo testados. so they'll need to make a decision, Yes. decide for or against the truth. Eles precisam fazer uma decisão pró ou contra a verdade. In fact, let me ask a question. E deixe-me fazer uma pergunta. Which people are required to make that decision? Quem são essas pessoas que precisam tomar essa decisão? Brother Joachim? Which people here are being brought to a point of decision? Quais são as pessoas aqui que estão sendo levadas a um ponto de decisão?
Todas as pessoas que escutaram o mensagem do primeiro anjo. All the people that have heard the message of the first angel. I've heard. Heard. So everyone who heard the message of the first angel, Então, todos aqueles que ouviram a mensagem do primeiro anjo, including those who rejected, incluindo aqueles que rejeitaram. Não, eu acho que as pessoas que rejeitaram já tinham tinieblas, acho que fala ou dois. Tinham o quê? Estavam em tinieblas, trevas. No, because I think the people that rejected were already in darkness. good. So those who rejected were left in total darkness. Então, aqueles que rejeitaram foram deixados em trevas. So there is nothing they will be required to decide upon. Então, não tem nada aqui que eles precisem decidir. So who are these people being brought to that testing point? Então, quem são essas pessoas sendo levadas a esse ponto de teste? As pessoas que haviam aceitado o mensagem do primeiro anjo. The people that had accepted the message of the first angel. So I want us to follow these stories. Então, eu quero que a gente siga essas You histórias. remember you had a company. Vocês lembram que a gente tinha um grupo? There are some people who have light. Algumas pessoas tinham luz. Majority are in darkness. A maioria estava em trevas. When you come to this history, Quando nós vamos para essa história, the scenario changes. o cenário muda. Because Gail, what is this history? What do we call the history before 1798? Porque, irmã Gayle, qual é a história antes de 1798? Of darkness. Trevas. So this is a period of darkness. Então, esse é um período de trevas. But in that period of darkness, we have some people with light. Mas nesse período de trevas, algumas pessoas têm luz. But when you come to this history, Mas quando nós vamos para essa história, what does God allow to happen? o que Deus permite que aconteça? He sent an angel E ele envia um anjo who is going to shed light upon these companies. que vai proclamar luz nesses grupos. Does everyone accept that message? Será que todos aceitam essa mensagem? No. Não. So only a few accept. Então apenas alguns aceitam. And the consistent theme was they separate and come together and unite with one another. E o tema consiste em eles se unirem e se separarem uns dos outros. Those who rejected are left in darkness. Aqueles que rejeitam são deixados em trevas. So those who accept Então aqueles que aceitam are brought to this point. são levados a esse ponto. So they will have to make a decision Então eles precisam fazer uma decisão for the truth, pela verdade. which Sister Gail said Que a irmã Gayle is the disse chart. que é o But I diagrama. want to say the chart Mas eu quero dizer que o is the diagrama first angel. é o primeiro anjo. So that will mean Então isso significa if you are here, que se você está aqui, where are you going to mark the beginning of the first angel? você vai marcar o início do primeiro anjo? Brother Raphael? Irmão Rafa. You're here. You need Você to make está a aqui. decision. You need to make a decision for or against the truth. Você precisa tomar uma decisão em pró ou contra a verdade. The truth is the chart, A verdade é o but diagrama, the chart is the first angel. mas o diagrama é o primeiro anjo. So you need to make a decision whether to accept E você precisa tomar a decisão se or aceita reject the first angel as falsehood. ou rejeita esse primeiro anjo como uma mentira. So if you are here, E se você está aqui, how far back can you look? quão para trás você pode olhar? Eu não sei se eu entendi a pergunta. I don't think I understand your question. So you're here. Você está aqui nesse ponto. So did you follow the quotation? Você seguiu a citação? Sim, Yeah, acredito que sim. I think so. So did you agree? So there is the point of test or decision. Então ali é o ponto de teste ou decisão. April. Em abril. You understand? Você Ali é o entende? ponto sim. Because the way the quotation is structured, Porque a forma que a citação está estruturada, time is being proclaimed here, tempo está sendo proclamado aqui, and then God is going to bring them to a point of decision. e assim Deus os leva a um ponto de decisão. So when time is being proclaimed, they have not been brought to a point of decision. Então, quando o tempo está sendo proclamado, eles não estavam, They have not been brought to the point eles of não decision. tinham sido levados a um ponto de decisão. The structure of the sentence suggests this point of decision is a future thing from the proclaiming of the message. De acordo com a estrutura da citação, essa decisão seria uma coisa futura na mensagem. The farthest we can go into the future is only here. E nós só conseguimos ir mais além nesse futuro até esse ponto. Because that's what the Millerites understand by now. Porque era isso que os mileritas entendiam até By now I esse mean ponto. in this history. E eu quero dizer nessa história. So you have come here
Então, nós estamos aqui. You're going to be tested. Eles estavam aqui e iam ser testados. Or you will be required to make a decision for or against the truth. Ou deveriam tomar a decisão em pró ou contra a verdade. And I'm saying the truth is the message of the first angel. E eu digo que a verdade é a mensagem do primeiro So if anjo. you're here and you're required to make the decision whether the first angel is delusion or it is the truth, Então, se você está aqui e é requerida tomar uma decisão se esse primeiro anjo é verdade ou é uma ilusão, how far back can you look? quão para trás você pode olhar? So I'm saying you're here, you're required to look back. Você está naquele ponto e precisa olhar para trás. Desde onde a luz, From the point where we have light. No, from here. Desde esse ponto. não entendi. I don't understand. So is the first angel here? Então aqui é o primeiro anjo. Do you have the first angel here? Você tem aqui o primeiro way, anjo. Fred? Você tem o teste do primeiro. You have the test of the first. The first angel is there. O primeiro anjo está aí. So is that angel here? Então será que esse anjo está aqui? Sim. Is Yes. he here? Está aqui? Sim. Is he here? Yes. Aqui? Is he here? Sim. Is he here? Não. So the only far back you can go is until 1798. Então você só pode ir para trás até 1798. So I'm saying what Acho que quando eu falei aonde tem luz, era isso que eu estava pensando. Não sei se eu expressei. da melhor When forma. he said until where they have light, that's the point he was trying to express. 1798, until that point. Okay, good. My question may have not been very clear. Talvez a minha pergunta não tenha sido tão clara. So but I'm saying they're standing here Mas eu digo que eles estão aqui nesse ponto and they're required to look into the past. e eles precisam olhar para o passado. And as they look at this past, E ao olhar para esse passado, they need to make a decision. Was this past history correct or was it all wrong? eles precisam tomar a decisão, será que essa história passada está certa ou errada? And if you are here, the past will be from 18th backward. E se você está aqui, o passado seria de 44 para trás. You understand? De 18 para trás. So I'll do this. Então eu vou fazer isso. So you have 1798 Nós temos 1798, and this is April 19th of 44. 19 de abril de 1844. This is the history of the first angel's message. É a história do primeiro anjo. You're standing here Vocês está aqui. and the quote is saying this is the point of test, E a citação diz que esse é o ponto de teste. or you're required to make a decision. Ou você deve tomar uma decisão. So the way I understand is that you're required to look back Então, a forma como eu entendo é que você tem que olhar para trás, from this point, desse ponto, and the only far back you can go is to 1798. e você só consegue ir até 1798. So you need to look at your past history Então, você precisa olhar para a sua história and make a passada decision e tomar uma decisão whether God was leading you in that history se Deus estava liderando você nessa história or whether God never led you at all. ou se Deus nunca te liderou. You understand? You are raising your hand? I don't know if you wanted a date. We could go back to 1833. Yeah, 33, 1798. Eu ia dizer que nós poderíamos ir até 33, mas também ou até So if you are 1798. here, Então, se nós estamos aqui, I will say this here is your history in the past, eu diria que aqui é a história do passado. and you're required to look at this past E você precisa olhar para esse passado and make a decision whether that past was correct or wrong. e tomar uma decisão se esse passado estava certo ou errado. Do we see that? See that, Brother Caesar? Você vê isso, irmão César? Then it speaks of ministers who are convinced of the correctness of the position taken on the prophetic periods. Depois fala de ministros que se convenceram da exatidão da atitude assumida quanto aos períodos proféticos. And speaks of how people left their farms, their professions to come and join and proclaim the message. E fala como alguns renunciaram a algumas coisas para poderem proclamar a mensagem. So I want us to read another quotation, which is 235.3. Então eu quero ler outra citação que é 235.3. So that was $232.2 now. 235.
235.2. Point 3. Então é Primeiros Escritos 235.3. Vi o povo de Deus com gozo em expectação, aguardando o seu Senhor, mas era intento de Deus prová-los. Sua mão ocultou o engano na contagem dos períodos proféticos. Aqueles que estavam esperando pelo seu Senhor não descobriram este erro, e os homens mais doutos que se opunham ao tempo também deixaram de o ver. Era intuito de Deus que seu povo defrontasse com o desapontamento. O tempo passou e os que haviam aguardado com alegre expectação a seu Salvador ficaram tristes e desanimados, enquanto aqueles que não amavam o aparecimento de Jesus, mas haviam abraçado a mensagem pelo medo, ficaram satisfeitos de que ele não tivesse vindo no tempo da expectação. A profissão destes não havia afetado o coração e purificado a vida. A passagem do tempo estava bem calculada a revelar tais corações. Foram eles os primeiros a voltar-se e ridicularizar os tristes e desapontados, que realmente amavam o aparecimento de seu Salvador. Via a sabedoria de Deus ao experimentar seu povo e submetê-los a uma prova investigadora, a fim de descobrir os que recuariam ou retrocederiam na hora da prova, da provação. So I want us to go to this quotation. Então eu quero olhar para essa citação. Sister Rose. Irmã Rose. So this whole quotation, Então toda essa citação, I want to summarize it as the disappointment of God's people. e eu vou resumir como desapontamento do povo de Deus. So on the line we have, Então na linha que nós temos, where do you want to put that quotation? onde você quer colocar essa citação? This one. Use this. Use essa aqui. So I've said the whole quotation is about disappointment. Então eu disse que toda essa citação se trata de desapontamento. Okay? Ok. Na última linha. The Lost Way No Mark. último marco. The Lost Way Mark. So the disappointment will be here. Então o desapontamento seria aqui. Good. Why? Por quê? Porque foi desapontamento. Because it was the disappointment. So what was the cause of that disappointment? Qual foi a causa desse desapontamento? So if you are in this history, Então se você está nessa história, what are you expecting? o que você está esperando? Through the preaching of the first angel. Pela pregação do primeiro anjo. A vinda de Cristo, a segunda vinda. The second coming. The second coming of Christ here. A segunda vinda de Cristo aqui? Okay? Sim? Sim? When you get there, does he come? Mas quando chega essa data, será que Cristo vem? Não. So No. his failure to come is what? Então a falha deles vir é o quê? É Is o the cause of the desapontamento disappointment. deles. É a causa do desapontamento. So the title of this quotation is here. Então, toda essa citação se encontra aqui nesse mar. But now I want us to discuss some pieces from it. Mas agora eu quero falar de algumas porções dessa citação. So I think Sister Rose has explained the first sentence, Então, eu acho que a irmã Rose explicou a primeira frase, that she sees the people of God expecting their Lord. que ela vê o povo de Deus com a expectação aguardando o seu Senhor. They are expecting him here. E eles estão esperando aqui nesse marco. But God has a design to prove them. Mas Deus tem o desejo de prová-los. So what does prove mean, Então, o que prova significa? Brother Carlos? Irmão Carlos, What does prove mean? o que significa prova? Un teste. That means a test. Prove means test. Prova seria um teste, Good. certo? So where are you going to place it? Então, onde você vai colocar isso? On the structure that we have. Na estrutura que nós temos.
19, 1843. April 1943. So good. So Certo. the proving will be here. Então o teste será aqui. So if you say here, the Lord has designed to prove them, Então se aqui você diz que o Senhor, o desejo do Senhor é prová-los, so you can see that prove lines up with decision, você vê que prova se alinha com decisão with test. e com teste. So prove means test. Então prova seria teste. Okay? So you can see that in this quotation here, Então você vê que nessa citação, what is the relationship with the quotation previous? qual é a relação com a citação anterior? What principle ties them together? Qual é o princípio que os ata? Brother Shigeo? Irmão Shigel. What principle ties? Então vai repetir. So we had read All Writings to that 2.2, Então nós lemos primeiros escritos 232.2 and we are reading All Writings to that 5.3, e agora estamos lendo 235.3. and I want to understand what connects these two paragraphs. E eu quero entender o que conecta esses dois parágrafos. The principle of biblical study that connects them. O princípio bíblico que os conecta. .2? 232.2 e 235.3. O que conecta essas duas citações? So, Brother Shigeo, Então, irmão Shigel, if you go to 232.2, se você for para 232.2 you read the first sentence. e você lê a primeira frase, uhum. 232.2, First sentence. primeira frase. Vi que Deus estava na proclamação do tempo. Primeiro parágrafo do capítulo. Dois, 232.2. Vi que Deus está na programação do tempo em 1843. Uhum. He read the first sentence of 32.2. So can you see this? Então você consegue ver isso aqui? Can you see this drawing? Você consegue ver esse desenho aqui nessa citação? Eu não enxergo daqui. He can't see so far. So this day 1843, Então nós temos o ano 1843, so it has the beginning and the end. temos o princípio e o fim. And we are told in this year 1843, E nos é dito que nesse ano 1843, they are proclaiming the message of time. eles estão proclamando a mensagem de tempo. So that time that they are proclaiming Então esse tempo que eles estão proclamando is time concerning which event? é tempo referido a qual evento? So they are pointing to a time in the future Então eles estão apontando para um tempo no futuro, when what event will take place? que é qual evento? A vinda do Messias. The second coming? So they are pointing to the second advent. Então eles estão apontando para o segundo advento. Okay? So in this year 1843, Então nesse ano 1843, they are expecting Christ to come a second advent shortly. eles estavam esperando que Cristo viesse em breve, Is that okay? certo? So I want you to go to 235.3. Então agora eu quero que você vá para 235.3. Brother Matthias, if you can help me. 235.3. 235.3.
The first sentence. A primeira frase. Vi que o povo de Deus com gozo e expectação, aguardando o seu Senhor. So here, Então aqui, people are expecting something. as pessoas estão esperando algo. What are they expecting? O que elas estão esperando? Ah, o Senhor deles, Their Christ. Christ. Cristo. They are expecting his second advent. Estão aguardando o segundo advento. So can you see a relationship between this sentence and the one you read previous? Então você vê o relacionamento entre essa frase e a que você leu antes. Você ouviu o quê? O relacionamento, Sim. a relação entre essas duas frases. So in both sentences, Então nessas duas frases, you have a people nós temos pessoas who are expecting Christ. que estão esperando Cristo. Okay? So this quotation here, Então essa citação aqui, what is it doing to the other quotation? o que está fazendo com a outra citação? Está acrescentando mais detalhes ainda. It's adding more details to it. So that will be enlargement. Então isso seria ampliação. Sim. But what do we attach with enlargement? Mas com a ampliação vem o quê? Before you can enlarge, Antes de poder ampliar, what do you need to see? o que você precisa ver? So I know you know the principle of repeat and enlarge. Eu sei que você conhece o princípio de repetir e ampliar. You can't do an enlargement before you repeat. Você não pode ampliar antes de repetir. So you have to identify the repeat Então você precisa identificar a repetição and then the enlargement. e depois a ampliação. So this quotation is a repeat and enlarge of the one you read previously. Então essa citação é uma repetição e ampliação da que você leu anteriormente. Okay? So that's why you can see prove they are going to be brought to a testing point. Então assim você vê prova e você vai ser levado a um ponto de teste. Then he talks about his hand covering a mistake. 235.3. The first sentence. The third. E depois diz que sua mão ocultou um engano. So what does hand represent? O que essa mão representa? Not you. Outra pessoa vai responder. Brother Alfredo, what does hand represent? Irmão Alfredo, o que é essa mão? God's hand. É a mão de Deus? A hand represents God's hand. A mão representa o quê? So I'm asking, what does hand represent? Eu quero saber o que representa essa mão. It was God's hand, yes, but what does it represent? Because it was not a literal hand. Era a mão de Deus, mas o que representava porque não era uma mão literal? His power? His power or a message? So the hand of God is power. Então a mão de Deus era poder. So in his power, Então no seu poder, he overruled the issues ele reinava sobre esses problemas and designed that he will bring his and he overruled the issues and covered something in the prophetic periods. e ocultou algumas coisas na contagem dos períodos proféticos. When you continue this quotation further, Quando nós continuamos a ler essa citação, I want us to go to what paragraph is that? The time passed. eu quero que a gente vá para a frase que diz: a passagem do tempo That will be there. está quase no final. Um pouquinho antes. 6. É a sexta frase. The second last. Sorry, not the second No, last. the The sixth third. sentence. É a sexta frase, onde diz: a passagem do tempo estava bem calculada. So do we see that, Sister Cecily? Você consegue ver, irmã Cecília? The time passed. Onde fala da passagem do tempo. It's in the middle of the paragraph. Está no meio do parágrafo.
35.3. She doesn't understand Portuguese. So, Mike, Então, o microfone, por favor. Pasó So la read fecha the whole señalada sentence. Então, leia toda a frase. y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado a la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso no, de no, la- no. I wanted So- the only sentence. É só uma frase. ¿Eh? Only that one sentence. Pasó la fecha señalada y quienes habían Sim. y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Mientras Não é essa. ¿eh? El paso de la fecha estaba bien calculado. A partir de Sim. El paso de la fecha estaba bien Sí. calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en Não, chega, só até aí. Ah. Era só essa frase. Only that one paragraph. Okay. So that paragraph Então, esse parágrafo, is talking about a group of people. essa frase está falando de um grupo de pessoas. How many classes are you seeing there? Quantas classes você vê aí? dos clases. Two classes. 2 classes. Los que So they are at this point where the time has passed and they are going to be disappointed. Então, eles estão nesse ponto em que o tempo passou e eles vão estar desapontados. So what is common with all these people? Então, o que é comum entre todas essas pessoas? estaban tristes. They were sad. All of them? Todas elas? No, algunos no porque esperaban la venida del Señor por miedo y como no se cumplió, no estaban tristes. Not all of them, because some were expecting him with fear, but because this didn't happen, they were not sad. So before 1844, Então, antes de 1844, everyone under discussion here had accepted the message. todos aqueles aqui aceitaram a mensagem, Okay? certo? So what I mean by 44, I mean Mas before this point here, in this history, all those people had accepted the message. De 44 para trás, todas as pessoas aceitaram essa mensagem. You see that? Sim? Before, it says there are those who had embraced the truth through fear. Diz aqui que alguns aceitavam a verdade por medo. Do you see that? ¿Sí? Sim? And there are those who embrace the truth and they are disappointed and they are disheartened. E aqueles que proclamavam a verdade, esses estavam tristes e desapontados. So you can see that they all accepted the truth. Mas nós vemos que todos aceitavam a So verdade. before this point here, Então isso é antes de 44. since this paragraph is a repetition and enlargement of the first, Sendo que esse parágrafo é uma repetição e ampliação do and primeiro. the first was saying that God was going to bring them to a point of test or decision, E o primeiro diz que Deus ia levá-los a um ponto de teste ou decisão. this paragraph now specifically tells us the people he brought to that test and decision. Agora esse parágrafo nos diz quem são as pessoas que ele levou para esse teste ou essa decisão. It's not everyone who had, it's not every one of those companies. Não são todas as pessoas desses grupos. It's not those people who are together with the leaders. Não são as pessoas que estão junto com a liderança. It is the Millerites, São os mileritas. those who had accepted the message. Aqueles que aceitaram a mensagem. And when they come here, E quando eles chegam aqui, these people, it was one group previously, essas pessoas eram um grupo antes, but here we have 2 classes of people developed. mas aqui nós temos duas classes de pessoas desenvolvidas. Those who are really sad because their Lord has come. Aqueles que estão... Sorry, he has not come. Aqueles que estão realmente tristes porque o seu Senhor não veio.
and those who are happy because he hasn't come. E aqueles que estão felizes porque ele não veio. So if we go to the end, Se nós formos para o final, so it now explains what these people who had been together with the Millerites, depois explica que essas pessoas que haviam estado junto com os mileritas, what they did to the Millerites. o que eles fizeram com os They mileritas. turned and began ridiculing them. Eles começaram a ridicularizá-los. So you see in this history, Então nós vemos aqui nessa a história message comes, que uma mensagem chega, there are those who accept. alguns aceitam, We call them the Millerites. e nós chamamos esses mileritas. Because you can see it's William Miller plus the people. Porque vemos que é Miller e os milhares. But they are the people who remain with the leaders of the churches. Mas algumas pessoas ficam com a liderança da igreja. So you have two groups of people. Então nós temos dois grupos de pessoas. The leaders opposing the work, Os líderes que vão contra esse trabalho and the Millerites who have accepted the message and proclaiming it. e os mileritas que aceitam a mensagem e proclamam. When you come to this history forward, Quando vamos dessa história em diante, you find that within this movement, nós vemos que dentro desse movimento, we want to develop two groups of people. nós vamos desenvolver dois grupos de pessoas. So those who accept, I'll continue calling them Millerites. Aqueles que aceitam e que a gente chama de mileritas. And those who are with them but fall out. E aqueles que estão com eles, mas que caem ou saem. Right? So I don't know what to call them. So I'll say the fallen ones. Então eu vou dizer que são os que caíram. So I hope we can see that particular pattern. E eu espero que a gente consiga ver isso. That now those who are together with the Millerites turn against them. E que aqueles que estavam junto com os mileritas vão contra eles. Whereas here it's the leaders who are against them. Que eram os líderes que estavam contra. But we know that these churches still continue to be against them. Mas nós sabemos que eles ainda continuam a ir contra. But now they're joined by these people here. Mas agora as pessoas se juntam também. So I hope we can see the benefit Então eu espero que a gente consiga ver o benefício of trying to take these chapters and trying to line them up. de pegar nesses capítulos e tentar alinhá-los. They begin to give us the details that we sometimes cannot see just by reading one chapter. E eles vão nos dar os detalhes que a gente às vezes não enxerga ao ler apenas um capítulo. So you know that these two groups of people here, Então nós sabemos que esses dois grupos de pessoas aqui, this group is the one that was brought to the point of test or decision. esse grupo é o que foi levado ao teste ou à decisão. They were proven. Eles foram provados. The Millerites, as they looked back, Os mileritas, ao olhar para trás, they accepted this past history eles aceitaram essa história passada as a history in which they were led by God. como uma história em que eles foram liderados por Deus. But when this second class looked backward to this history, Mas quando essa segunda classe olha para trás na história, they rejected this history eles rejeitam essa história that they were never led by God. e que eles nunca foram liderados por Deus. So in summary, Então, em resumo, if you bring those different chapters se nós juntarmos esses diferentes capítulos and do the lining them, and In- if you line them up, e se nós alinharmos esses I've already capítulos, suggested that these chapters, eu já sugeri que esses capítulos you should approach them the way we could approach Matthew 24, Mark 13, and Luke 21. a gente deveria abordar como a gente abordou Mateus 24, Mark 13. Marcos 13 e Lucas 21. When you check them, you can line up the verses. E quando nós juntamos isso, conseguimos alinhar os versos. I'm saying you can do the same with these three chapters in the book of writings. E eu digo que nós podemos fazer a mesma coisa com essas três citações do primeiros You can escritos. have a table Você consegue ter uma tabela where you take a quotation from the chapter, the first angel, onde você pega a porção da mensagem do primeiro anjo, line it up with the chapter, the Advent Movement Illustrated, alinha com o capítulo do movimento adventista and from ilustrado another illustration. e a outra ilustração. Then as you begin to make comparisons, E ao nós fazermos comparações, you begin to see them bringing out these issues or this light. vamos começar a ver que eles trazem essa luz e esses problemas. So we'll continue discussing these paragraphs Então nós vamos continuar a falar desses parágrafos and then finally tie them together with what we learned from Gerald Damstage's book. e depois atá-los com o que nós aprendemos com o livro de Damsteding. Please, I hope that
you're still looking at what we have studied so far, Eu espero que vocês ainda estejam olhando para aquilo que nós estudamos até aqui and you still look at what we are studying presently. e que vocês ainda possam olhar para aquilo que nós estudamos agora. Okay, so Então, I think I'm going to say eu acho que eu vou dizer for the student, para os alunos, I'll give you an assignment eu vou dar uma tarefa de casa, to take these 3 chapters pegar nesses 3 capítulos and do the lining up of the quotations. e alinhar as citações. So I will check. E então eu vou verificar se Ok. vocês fizeram as tarefas. You have to do that after reading all the chapters. Vocês precisam fazer isso depois de ler todos os capítulos. So please let's do that. Então vamos tentar fazer isso. So we'll look at it, I think, Monday or Então Sunday. a gente vai olhar para isso no domingo. Please don't come to the class if you have not done that by Sunday. Então não venham para a aula se vocês não fizerem essa tarefa de casa até domingo. Let's kneel and pray. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, agradecemos pelas tuas bênçãos, pela tua proteção e agradecemos pela bênção de podermos estar juntos e estudar. Que o Senhor continue abençoando essa escola, que o Senhor continue abençoando os nossos estudos e que nós, a cada dia, nos possamos preparar para a tua vinda, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento da tua palavra e nos dá humildade também para aceitar todas essas verdades. Nos abençoa e abençoa todo esse movimento também. Pedimos por Jesus. Amém.